E a comunicação acontece quando na sua vida? No meio do teatro ali? Não, aí eu tava fazendo teatro e no meio do teatro eu fui ajudar um professor meu de teatro a dar aula na FAAP. Ele dava aula de teatro para o direito, porque eles têm aula de teatro no direito. Olha só. E aí eu fui ajudar ele a dar aula lá, e quando eu estava ajudando ele a dar aula, falaram, putz, você podia dar aula aqui, só que eu tinha um curso profissionalizante e não tinha uma faculdade, porque eu tinha largado a faculdade. E eu tinha o curso profissionalizante de teatro. E aí eles falaram, por que você não faz uma faculdade, então, para poder dar aula? Aí eu fui fazer rádio e TV. E aí, enquanto eu estava fazendo rádio e TV, eu dava aula de teatro de manhã numa escola particular, e à noite eu fazia rádio e TV. Aí um professor meu falou, tô com uma vaga na Rádio Cultura para ser locutora. Você quer? Eu acho que você se faria super bem. Aí eu falei, quero, claro, vou fazer o teste. Aí fui fazer o teste, fui super mal, muito mal. Era para a Rádio Cultura FM, que é de música erudita. Então tinha um solista alemão com uma orquestra grega, era tudo misturado, várias línguas. Eu fui super mal, muito mal mesmo. E aí, super difícil. Aí fui muito mal, aí eu lembro que eu cheguei à noite para ele na faculdade, ele falou, e aí? Eu falei, fui muito mal. Ele falou, foi. Foi mesmo. Ele falou, mas eu tenho uma vaga de estagiária, você quer? Aí eu falei, putz, quanto ganha um estagiário? Aí ele falou, eu falei, ixi, não sei se dá. Quer dizer, não sei se dá, era tipo, claro que não dá, mas não sei se dá, era socorro. Mas eu falei, vamos, vai. Ele falou, vamos, você começa de estagiária, quando der eu te coloco no microfone. E aí eu fiquei 9 meses de estagiária, eu entrei como estagiária na cultura com 27 anos. Que já é uma idade que não é todo mundo que topa ser estagiário, né? E aí pedi demissão de onde eu dava aula. E fiquei 9 meses como estagiária. E aí criei o Cultura Livre, né, como estagiária, e aí eles me contrataram. Você pensa no Cultura Livre enquanto é estagiária, você bolou um projeto, assim. Era eu e mais algumas pessoas que estavam lá, a gente se reuniu, e porque a Rádio Cultura AM tinha uma programação muito maravilhosa de música brasileira, mas não tinha nada de música atual, entre aspas, né? E aí a gente falou, vamos fazer um programa das músicas que tocam hoje, que acontecem agora. Tudo bem a gente tocar o Caetano, tudo bem a gente tocar o Chico, o Gil, mas vamos trazer essa nova galera. E tinha a Tulipa Ruiz, que estava fazendo uns shows no Graziadio, ainda não tinha disco. O Marcelo Genesi, o Emicida. Essas pessoas estavam começando a pensar Você já conhecia todas essas pessoas da onde? Tinha uma noite no Graziadio, em São Paulo, que era uma segunda-feira, que era super vazia e que eles faziam shows lá. Então tinha a Lulina, e junto comigo na criação do programa tinha o Ronaldo Evangelista, que era um jornalista da Folha de São Paulo na época. E ele era muito conectado com essa música. Então, na época, a gente criou o programa, ele seria o programador musical e eu ia apresentar junto com a Bianca Maria. Tá. E aí, deu, que na hora deu tudo errado e eu fiquei sozinha com o projeto e estrei o Cultura Livre sozinha. Na rádio. E você já meio que também, além de apresentadora, você já era meio que a curadora do... Fazia tudo um pouco, como já fazendo isso. Mas aí, quando o programa começa, isso incute em você uma vontade ainda maior de mergulhar, ou você já era muito mergulhada nessa cena? Eu já era, mas eu passei a fazer só isso na minha vida, né? Aí eu comecei a ir em todos os shows, eu ia em show todos os dias da semana, eu vivia a música que acontecia. Então, aí parte virou do seu trabalho era viver essa cena. Super. Era coisa... Ainda é, desde lá, né? Desde 2009. E como é que se descobre, qual que é o processo para antes do Cultura Livre, para antes de falar, pô, isso aqui me interessa, fazer um convite e tal... Como é que onde as pessoas que estão começando as carreiras, onde elas estão tocando, como é que hoje começa esse processo meio que inicial da formação de uma banda e como que as pessoas fazem para meio que conhecer nesse processo que ainda as coisas não estão muito colocadas na mídia? Eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas pensa muito mais no resultado do que em formação de público e em construção de carreira, né? Então é muito mais importante, parece, ir num programa ou ter um reconhecimento de fora ou sair num lugar. Então tem um lance que eles procuram muito isso e procuram um pouco a formação de público, que é o mais importante. Então várias pessoas ficam, mas você não chama não sei quem para Cultura Livre, mas não sei quem. Eu fico, gente, assim, Cultura Livre não vai mudar a vida de ninguém, assim. Cultura Livre é uma consequência de um trabalho que está sendo feito.
Então você tem que circular, você tem que fazer show, você tem que fazer acontecer, né? A música é barra viver de música, né? Você tem que ir rodando e fazendo essa construção toda, que eu acho que aí as coisas vão aparecendo. Mas não é fácil, né? Falar é fácil, fazer outros 500. Então. Nesses 16 anos, quais foram os nomes mais impactantes, assim, que você se lembra de ter passado por lá? Nossa, é muita gente, né? Mas sei lá, outro dia eu resgatei esse programa de 2011 com o Emicida e com o Niak. E fiquei meio tipo, nossa, como a gente era criança, que essas 3 crianças fazendo um programa. E eu acho bonito porque a primeira temporada do Cultura Livre, ele era um programa feito totalmente na rádio AM, né? E feito com iPod. Vocês lembram, gente? Claro. iPod era um negócio que tinha antes, a gente filmava com iPod. E colocava no ar. Era antes do iPhone. Uhum. Então era um programa todo filmado com iPod. E aí você vê as pessoas filmando, é uma coisa muito... Eu fico, como é que deixavam fazer, sabe? Como é que uma coisa dessa ia pro ar? Que gente louca. Então era uma coisa muito legal, assim, era muito experimental tudo. E aí ele foi criando, foi crescendo e foi criando o seu formato até ser o que ele é hoje, eu acho. Eu vi você falando recentemente, não lembro, acho que foi pro Patrick Maia, sobre o lance da audiência. Que você se sente muito confortável de não ser um programa que obrigatoriamente tem que dar audiência. Como é que é isso, assim? É por conta de como a cultura é estabelecida como TV, de não ter essa obrigação de bater... Uma TV, lembrando que é uma TV pública. Exato, também. uma TV pública. Assim, eu não acho... É muito louco, né? Eu trabalho na TV Cultura e trabalho na Rádio Eldorado, que é uma rádio comercial. Mas em nenhum desses trabalhos, o foco principal é a audiência. Muito pelo contrário. O foco principal é o produto que a gente está fazendo, é a qualidade, é a criação. Nossa, isso não tá ficando cada... Nossa, eu sinto que Raro. isso é raro, uma coisa Raríssimo. que tá em desuso, assim. Eu aprendi eu trabalhei minha vida inteira assim, né? Então, pra mim, é muito louco como o modo como você se cria é o modo em que você vira a pessoa que você é no mercado, né? Então, pra mim, virou o jeito que eu me posiciono no mercado. É muito difícil você fazer um programa, imagina, você fazer um programa de música e ser a curadora desse programa, em fazer a seleção musical sem jabá, sem isso, sem aquilo. Então, tudo isso é muito raro mesmo, mas eu acho muito precioso e acho que isso interfere muito em qualidade artística. Porque, por exemplo, na Rádio Eldorado também, que eu tenho total liberdade, eu tenho um programa de música diário e tenho um programa de literatura. E é tipo, vamos fazer? A gente acredita nesse produto, a gente acredita que isso é importante para o rádio, então vamos fazer, bora fazer. Com patrocínio, sem patrocínio, com dinheiro, sem dinheiro, vamos fazer. Então a gente faz acontecer. Eu acho que é um modo artístico de se trabalhar, assim, dentro do meio de comunicação. Eu cresci, né, eu fui criada assim, na TV Cultura e na Rádio Eldorado. É o jeito que eu sei trabalhar hoje, pro bem e pro mal, né? E assim, é meio subversivo desse aspecto, porque nesse mundo capitalista selvagem que a gente vive, a gente imagina que a roda precisa sempre girar e as coisas precisam fechar, porque não sei o quê. É sempre o resultado e a pressão que esses resultados geram são absolutamente desanimadoras do ponto de vista psicológico, muitas vezes. E aí eu fico pensando assim, ao mesmo tempo, mesmo sem essa busca idealizada de audiência, todo mundo também quer ser visto, todo mundo quer que o programa tenha um sucesso, que cada vez mais pessoas descubram. Você já se viu, mesmo não sendo cobrada se cobrando por, os números foram inferiores ao que eu pensei nesse ano, nesse mês, precisamos fazer uma coisa diferente. Como é que é a sua cabeça voltada para isso? Assim, eu acho que até assim, o que mais funciona é a minha cabeça no sentido, eu não mudo nada, eu não costumo mudar nada do que eu acredito por números. Tá. Eu acho que eu nunca mudei nada do que eu acredito por números, por incrível que pareça. É isso, né? Eu faço um programa de literatura, que é um programa que fala sobre um livro e que tem uma pessoa, um leitor e um escritor. É um programa que eu acredito muito, que tem bom resultado, que dá bons números, dentro do que se propõe, né? Uhum. É claro que eu não vou ser
sei lá, entendeu? Não vou ser o Marcos Mion. Com um programa de literatura. Mas eu me proponho a outra coisa do que ele, né? A gente não tem o mesmo objetivo, a gente não faz a mesma coisa. Então, eu acho injusto a comparação em número de propostas tão diferentes. Claro, claro. Então, é uma coisa que eu tento não me cobrar, né? Eu faço um programa numa TV pública, um programa de música que não está nos outros lugares, de bandas que não estão nos outros lugares, de bandas que estão muitas vezes começando ou muitas que já estão consagradas, mas que enfim, acreditam no projeto, entendeu? Eu não posso comparar isso com outro programa que está numa TV comercial, cheia de patrocínio, no horário nobre. É um outro lance, né? Mas é claro que dentro do que eu me proponho, eu gosto de ter bons números. E gosto dos meus programas serem bem vistos. Então, assim, não é que eu sou uma pessoa, tipo, eu vivo muito de boa e não me importo. Eu super me importo e quero que muita gente veja. Acho até que deveria mais gente ver. Sei lá, eu fico pensando, sei lá, no programa Ensaio da TV Cultura. Para mim, foi uma das grandes preciosidades que a TV Cultura já teve e que o audiovisual já teve. Sem dúvida. A quantidade de números talvez não bata, não chegue perto de um, sei lá, de um Marcos Mion, sei lá, por que eu tô com ele na cabeça, desculpa, Mion. Mas é diferente, são coisas diferentes, né? E eu acho que isso, sei lá, para mim, para minha trajetória é o que interessa, né? Eu te pergunto isso porque quando a gente produz um conteúdo aqui, como é o nosso, independente, há esses debates sobre audiência, sobre o que a gente quer ser, sobre quais os caminhos tomar, que às vezes tem uma bifurcação entre qualidade e entre potencial de audiência. Existem os interesses dos patrocinadores em a gente tem determinadas metas, tudo mais, entregas, que também é totalmente compreensível. Então sempre existe uma linha tênue entre a gente equilibrar os pratos, em manter a qualidade, mas também olhando para os números. Ao passo que, quando eu olho para a construção do que você fez ao longo de tanto tempo, eu fico pensando, existe uma coisa muito preciosa em poder dizer, e eu infelizmente não posso dizer isso, que eu só olhei no meu trabalho para qualidade e não tenha tomado nenhuma decisão pensando em número. Porque evidentemente eu já fiz isso. E eu fico pensando, mas talvez lá na frente tenha uma recompensa muito interessante em a gente poder afirmar isso. Não sei. É a impressão que me passa. Claro, não existe fórmula, mas é lindo. Não sei, eu acho que no final as pessoas gostam de fama e dinheiro. Sinceramente, para mim é tristeza, assim. Eu gostaria que existisse uma valorização cultural muito maior. Mas não é o que eu vejo, né? Eu vejo vários artistas que dedicaram sua vida inteira a uma obra de arte, que fizeram parte fundamental da nossa história, morrendo com pouco dinheiro, pouco reconhecimento. Então, assim, eu não sei. Eu tenho dúvidas, assim, se não é uma visão romântica também achar que você ser um grande batalhador e fazer as coisas, não sei o quê, que no final vai ter uma recompensa. Eu não sei. Eu acho que o final é o final, não tem recompensa. Já foi mais otimista? Já foi mais otimista? Eu acho que meu modo de viver é otimista, muito, né? Eu acho que eu sou otimista, apesar de estar me protegendo, de não achar que isso faz de mim uma pessoa especial. Eu não sou uma pessoa especial por fazer isso. É uma escolha de modo que talvez venha do teatro. Eu vim do teatro. E o teatro tem aquela coisa de tipo assim, mainstream aqui não... fazer... A Globo é inimiga, tá ligado? A Globo é lixo. Tinha muito, então. Mas eu aprendi isso, assim. Eu adoraria, de verdade. Eu gostaria de poder levar pra Globo um projeto autoral. Que é uma coisa que eu jamais falaria quando eu fazia teatro. Então, assim, eu acho que essa visão de que se você tem muita popularidade, você não é um cara legal, não é uma verdade. A gente tem artistas do mainstream que são muito maravilhosos. Glória Groove, Pablo Vittar, são artistas gigantes. A Lineker, que chegou lá também, Emicida. Então, assim, não significa que se você tem muita audiência, você está fazendo uma coisa... ruim. Menor ou ruim, imagina. Esse menino João Gomes fazendo um trabalho bem legal. Maravilhoso, impecável. Né? Ele é um gênio da música, um
importantíssimo que ele atinja muita gente, maravilhoso. Então, eu acho que também essa visão de que é isso ou aquilo não é real. O que eu acho é que são modos diferentes de trabalhar. Eu acho que é a cabeça de cada um também, né? Eu adoraria que o Cultura Livre fosse o programa mais visto do Brasil. Eu amaria. Tipo, Cara, e assim, a e gente. faço por isso. Sim. Não faço porque eu acho que ele merecia ser o mais visto. Porque tem na Com música certeza. também um negócio, tipo assim, eu lembro que quando eu era muito moleque, assim, eu curtia uma banda que ninguém conhecia, quando eu via muita gente começando a conhecer, vai se fuder, não gosto mais. Não, isso tem. Tem uma coisa meio... Pertencer a um ambiente tipo assim, meio, E meio, você é meio o à cara que só parte, você né? sabe. Aí quando todo mundo sabe, você fala, não, antigamente ele era mais legal. Quando ninguém Primeiro ouvia, só álbum, eu. tá Primeiro álbum, nossa, aquele sim, depois se vendeu ao sistema. Não, né? Tipo a Marina Sena, é um exemplo. A Marina Sena, ela foi no Som Apino, que é o meu programa da Rádio Eldorado, acho que 1 minuto antes da decolagem. Sério, a entrevista com ela, pra mim, é uma das coisas mais preciosas. É muito louca a entrevista com ela, porque ela tá, tipo, falando sobre capital cultural, sobre a gente achar que... Ela falando que vinha de Taiobeiras, que ela nunca tinha ido ao teatro, nunca tinha assistido Glauber Rocha, que ela não sabia o que era nada disso, e que ela passa a ser respeitada agora, que ela tá inserida e não sei o quê. E é isso, depois disso, Marina Sena lançou o Vice Inerente, depois lançou Coisas Naturais, que é o disco recente, que é um descasso. Então, assim, não é porque, entendeu? Ela faz um baita trabalho e tá no mainstream. Então, O que eu ia dizer é, a gente já recebeu várias pessoas da MTV aqui, e a gente sempre bate nessa tecla de hoje em dia, a forma de ouvir música mudou, já recebemos cantores aqui também, artistas que falam sobre isso, e a falta que faz um programa como o seu, de curadoria, de alguém assistir e falar, pô, caramba, olha esse artista que legal, nunca tinha ouvido falar. sim. Pô, aí você vai pesquisar, você vai ouvir. Isso não existe mais na TV, cara. Na Não. própria TV, em Não, mas é lugares isso que faz maiores, falta, em entendeu? canhões maiores da TV aberta, por exemplo, Sim. não existem. Por Até isso eu acho tão importante um programa como esse na TV Cultura. E até porque também, por exemplo, a gente cansou de ver programas musicais, tentativa de programas musicais na Globo saindo do ar muito rapidamente. Sim, aí Me eles começam parece- a fazer reality. Ah. E aí um ambiente muito forjado por meio. Isso aqui é comercial, irmão. Não deu certo, tchau. Quantos Vamos anos pra que o próxima. tal formato do programa de calouros está no ar, velho? É. Quantos anos? Cara, desde que eu era criança esse programa existe. Não, mas antigamente... Porra, velho, e é um Mas negócio eu acho assim. que a Globo agora até tá investindo em música mesmo, no Multishow e no Biz, e com Sim. vários apresentadores que são maravilhosos, tipo a Kênia, o Guilherme Guedes, a Laura, então tem a Dedé. Uhum. Então acho que eles eles jogaram, claro, para o canal Fechado, né? fechado, mas eles colocaram e acho que estão valorizando mais a música.